Gente, eu tô muito triste. Lembra do meu namorado? Aquele menino que era gato e que ainda é gato da academia. Ele terminou comigo. Eu não tô apaixonada. Ele terminou comigo porque ele falou que a minha mãe não deixa eu sair com ele e que não dá pra namorar desse jeito. Sorte que pelo menos ele compra o meu iPhone 10 por R$300, porque aí pelo menos ele pode trabalhar direitinho, né? Mas eu tô muito triste porque eu não queria terminar com ele. Aí a minha mãe veio me falar que vai na polícia porque ele cometeu um crime, que ele é um criminoso, que ele me enganou comprando meu iPhone por R$300. Ele não é um criminoso. Que crime que é esse? Que eu não entendi nada. Aí eu falei, mãe, mas ele não tem culpa. O que ela me falou? Ele não tem culpa mesmo não, Maria Antônia, ele tem dolo. Eu nem sei o que é dolo que ela fica falando. Mas ela mesmo falou que ele não tem culpa. Aí eu falei pra ela que eu não vou deixar ela ir na polícia, porque o telefone era meu, eu ia fazer o que eu quisesse com o meu telefone. Aí ela me disse que ela é minha representante legal, que ela que tem o poder de ir na polícia representar contra ele em meu nome. Representante legal, ela acha que ela é legal, ela não é legal. Meu namoro terminou por causa dela e ela fica falando que ela é legal. Ela mesmo falou que ele não tem culpa. E ela quer ir na polícia. E o pior disso tudo, dessa história toda, sabe o que é? Eu não tenho mais meu namorado terminou comigo. E agora? Eu não sei mais o que eu vou fazer. Bom, antes de mais nada, menina engole o choro, né? Onde já se viu um negócio desse? Do que a gente vai falar hoje? Pegando o mesmo exemplo que a gente fez na semana de direito penal, vamos falar hoje sobre ação pública condicionada, incondicionada, ação penal privada. Vamos falar quais são as situações. Aproveitar para explicar o que é dolo e o que é culpa, né? Qual que é a diferença? Vem comigo. Vamos para essa aula de hoje, inspirada no exemplo da Maria Antônia. Bom, vamos falar muito rapidamente sobre culpa e dolo. Quando um crime é culposo, é porque a pessoa que cometeu esse crime não tinha intenção. Ela até agiu por imprudência, imperícia, negligência, mas não era o objetivo cometer aquilo. Diferente do dolo. Dolo foi por querer. O agente queria cometer aquele crime, queria aquele resultado. Então, um crime doloso é quando a pessoa tem consciência do que ela está fazendo e quer que atingiu o resultado criminoso. Então, uma diferença assim, bem superficial, mas que dá para entender. Vamos passar para o nosso assunto principal, que é ação penal. O que é uma ação penal? Quando acontece um crime, quem tem o poder de resolver esse crime, de aplicar a sanção, de conduzir todo o processo, é o Estado. Mas como que o Estado vai ficar sabendo que aquilo aconteceu? Milhões de coisas acontecem todo dia e é óbvio que o Estado não vai sair procurando de porta em porta, batendo para saber que crimes estão acontecendo. Precisa ser levado até ele. Quando ele recebe essa informação, instaura-se uma ação penal. Vamos saber quais são os tipos de ação penal e quem pode levar essa informação até o Estado juiz, tá? Então, ação penal pode ser duas.
ação penal pública e ação penal privada. Pública, quem é o titular é o Ministério Público. Privada é o ofendido ou o representante legal. Então, a gente começou nessas duas divisões. Ação penal pública, ação penal privada. Agora vamos destrinchar as duas, começando pela ação penal pública. Quais são os tipos de ação penal pública? Primeiro, ação penal pública incondicionada. Essa é a regra. Se não está no texto escrito que é algum outro tipo de ação penal, é a pública incondicionada. O que é incondicionada? Não depende de ninguém ir lá deixar o Ministério Público agir. O Ministério Público recebe a denúncia, porque numa ação penal pública é denúncia. O Ministério Público recebe essa denúncia e entra em ação, certo? Aí a gente tem também a ação penal pública condicionada. Dois tipos de condição: a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Representação do ofendido. A pessoa que sofreu, a vítima, vai lá representar, pedir ao Ministério Público que o Ministério Público haja em seu nome. Então o Ministério Público não pode simplesmente ir lá e agir. Ele tem que esperar que a vítima autorize ele a agir. Essa é a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Aí a gente tem a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. São dois casos a requisição do ministro da Justiça. Crimes contra a honra do presidente da República. Então, o ministro da Justiça vai fazer uma requisição para que comece a ação penal, quando a honra do presidente da República é atingida. 2, quando é crime contra brasileiros fora do Brasil. Aí, o ministro da Justiça vai lá fazer uma requisição para que comece uma ação penal pública. Até aí, tá legal? Falamos até agora da ação penal pública incondicionada, que é a regra, e ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Fechamos essa. Vamos falar agora da ação penal privada. Privada, pessoal. O ofendido, a vítima ou ofendido, que vai ter que oferecer queixa-crime através de um advogado ou de um defensor público para que a ação penal comece e resolva a situação toda. Que são 3 situações. A primeira, condicionada à representação do ofendido. Quem que é o ofendido? É a vítima. Mas pode ser o seu representante legal também. Quando a vítima, o ofendido, é menor ou tem algum problema mental, alguma incapacidade mental, quem vai oferecer a denúncia não, queixa-crime. Denúncia é lá na ação penal pública. Na ação penal privada é queixa. Quem vai oferecer essa queixa é o seu representante legal. Quem que é representante legal? Mãe, pai, cônjuge, irmão, dependendo da situação. Quem que representa legalmente este menor ou essa pessoa que tem alguma incapacidade de discernimento. Por quanto tempo essa queixa pode ser oferecida? 6 meses. Depois de 6 meses, se a vítima ou ofendido não ofereceu queixa, babau, perdeu. Salvo se a vítima for menor e o representante legal não ofereceu. O que pode acontecer?
Depois que essa vítima fizer 18 anos, pode demorar 2, 3, 4 anos mais. Mas depois que ela fizer 18 anos, se o seu representante legal não apresentou queixa-crime, ela tem 6 meses para apresentar. Então, essa é uma situação válida na ação penal privada condicionada à representação da vítima. Aí o que acontece? Depois que essa queixa foi apresentada e o Ministério Público pegou para oferecer a ação penal, aí a vítima, o ofendido, não pode fazer mais nada. Já passou para o Ministério Público, não pode mais perdoar, não pode mais desistir, aí já é do Ministério Público. Ou seja, para começar, o ofendido precisou oferecer essa queixa. Queixa oferecida e aceita, saiu da mão do ofendido, Ministério Público que conduz. Essa é a primeira situação. Segunda situação, ação penal privada personalíssima. Personalíssima, o que é? Só a pessoa pode oferecer. Não pode representante legal, não pode cônjuge, companheiro, irmão, ascendente, descendente, ninguém. Só a pessoa, só a vítima, só o ofendido pode oferecer essa queixa, apresentar essa queixa-crime. Se o ofendido morreu, tudo morreu junto com ele. Não existe nenhuma situação em que essa queixa-crime personalíssima pode virar uma ação penal, certo? Terceira opção da ação penal privada. Subsidiária da pública. O que é isso? É uma ação penal que seria pública, mas o Ministério Público não agiu, não fez nada, não representou, não ofereceu denúncia, não arquivou, não nada, não agiu. Então, depois do prazo que o Ministério Público tem para agir, se ele está inerte, o ofendido pode agir. Ele tem, a partir do momento que vence o prazo do Ministério Público para agir, diante da inércia do MP, o ofendido tem 6 meses para apresentar essa denúncia, essa queixa-crime. Entendeu? Então, é uma situação em que uma ação penal, que a princípio seria pública, é apresentada pelo ofendido, requisitada, é pedida, é solicitada, é levada ao conhecimento pela vítima ou pelo ofendido. Vamos recapitular rapidinho. Ação penal pública, privada. Ação penal pública incondicionada, que é a regra, condicionada à representação do ofendido ou vítima, ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ação penal privada, condicionada à representação do ofendido, da vítima ou do seu representante legal, personalíssima ou subsidiária da pública. Mole, né? É fácil. É fácil, é questão de entender a situação, entender como funciona. Quero saber se você gostou, me fala nos comentários. É tão bom ler comentários que eu quase nunca tenho. Quero comentários, quero corações, quero joinha, quero que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, agora eu vou falar certo, quer ver? Twitter, Pinterest, YouTube. Acesse o nosso site www.entendeudireito.com.br, chama a gente pelo WhatsApp e comentem. Eu quero muitos comentários, por favorzinho, tá bom? Beijo, gente, até a próxima aula.